Olá a todos do canal Belas no Trânsito. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma aula exclusiva do meu curso Dirija a Mente. É uma aula para tirar uma dúvida, na realidade não é uma dúvida, né? É a dúvida de muitas pessoas. E dentro do curso a gente tem essa possibilidade de enviar a dúvida diretamente para mim, através da comunidade, e eu gravar um vídeo explicando com detalhes como resolver determinado tipo de situação, tá? Coisas que através do vídeo no YouTube a gente não consegue fazer devido ao tempo. Então aqui a gente volta, mostra os detalhes e explica para você como que você vai fazer no seu dia a dia. E o vídeo de hoje, né, a explicação de hoje vai ser a respeito de como você arrancar na hora da parada de uma maneira mais rápida, né? Como você sair de uma maneira mais rápida, mas sem deixar o carro morrer. É lógico, a gente não quer só sair rápido. A gente quer sair rápido, mas não quer deixar o carro morrer ali naquela situação. Até porque vocês podem ver através aí do vídeo que a gente está num cruzamento e deixar o carro morrer no cruzamento é uma situação de risco, algo que a gente não quer mesmo que aconteça. Então, nessa aula, mais especificamente a dúvida era o seguinte: como que eu fico de maneira assim com o pé na meia embreagem, preparada para sair e com outro pé no acelerador sem que o carro se movimente, né? Ela quer ficar de jeito assim, já mais adiantado possível, para que na hora que tiver condição de atravessar o cruzamento ou de sair no semáforo, você consiga fazer isso com mais agilidade. E nesse vídeo aparece o momento em que o carro está parado, totalmente parado, e o pé está na meia embreagem, o outro pé está no acelerador, mas ele não se movimenta. Então eu vou explicar para vocês por que acontece isso, o que eu fiz para poder conseguir que ele ficasse imóvel, eu conseguisse olhar para os dois lados e na hora de sair, ele saísse um pouco mais rápido, né, ou um pouco com mais agilidade. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, vou deixar rolar aqui para vocês perceberem, ó. Tira o pé do freio, bota no acelerador, olha como é que ele fica parado. Tá vendo? Ele tá parado no cruzamento, mas um pé tá no acelerador e o outro tá na meia embreagem, tá? Então eu vou explicar uma coisa para vocês. Meia embreagem não necessariamente que você tenha chegado no tempo da embreagem. O tempo da embreagem ela pode ser chamado também de tempo de fricção, né? Ou ponto de fricção. Não sei se vocês conhecem, mas acredito que todo mundo deve conhecer aqui, né? O carrinho de fricção, né? Aquele que você puxa e ele vai para frente sozinho. Você dá aquela puxadinha para trás e o carrinho vai para frente sozinho. Isso se chama a fricção. Exatamente isso acontece também na questão da embreagem. Existe um ponto, existe uma altura que você vai levantando o pé da embreagem. Quando você chega nesse ponto de fricção, o carro faz um movimento para frente, tá? Se você tiver de primeira marcha, faz um movimento para frente. Se tiver de ré, ele vai fazer um movimento para trás. Mas ele só começa a se movimentar usando essa força, né, da fricção, se você alcançar esse ponto. Se você não chegar nesse ponto, ele não vai se movimentar. Se você observar nesse vídeo, né, vou passar ele todinho para vocês verem a saída, mas nesse vídeo especificamente é uma rua plana, muito plana. Então, se eu não chegar nesse tempo de fricção ou nesse ponto de fricção, o carro vai ficar parado. Ele não vai se movimentar. Ele só vai chegar se eu ficar levantando, porque ele existe exatamente para isso, para você levantar o pé e o carro movimentar para frente. Tá? Então, se você quiser ficar parada no cruzamento, no semáforo, adiantada, com o carro ali parado, para que quando abrir o semáforo, quando ficar disponível, né, quando você olhar e ver que você pode atravessar o cruzamento com segurança, você não deixa chegar nesse ponto. Você fica quase nele. Então, é importante você aprender a encontrar o ponto da embreagem do seu carro, exatamente para você conseguir fazer esse tipo de controle, entendeu? De você chegar até o ponto, ou de chegar quase até o ponto, ele ficar imóvel, porque você não está acelerando, e aí quando você vai sair, você já está bem pertinho do ponto de fricção, então você só começa a tocar no acelerador e levantar o pé da embreagem. Aí imagine, ó, por que isso adianta? Porque quando você deixa o pé lá no final da embreagem, que você precisa encontrar o ponto para depois começar a acelerar, você já percebe que você vai demorar mais um pouquinho. Até chegar na metade, até chegar nesse ponto. Aí, às vezes, o que acontece? De você começar a acelerar
Antes de chegar no ponto, aí o carro faz um barulho muito alto, como se o motor estivesse forçando, mas não sai do lugar. Ou então, de repente, você acaba fazendo um movimento muito rápido entre o acelerador e a embreagem, né? Ou aperta rápido o acelerador e solta rápido a embreagem para ele sair mais rápido. E aí pode cantar pneu, entendeu? Isso acontece. Então, quando eu fico quase lá no ponto, se eu ficar no ponto de fricção, ele vai se movimentar. Mas se eu ficar pertinho dele, ele não vai se movimentar, porque nesse caso, a rua é plana. Olha, eu vou rodar para vocês verem, ó. E agora que ele vai sair mais rápido, eu começo a levantar a embreagem e acelerar devagar. É uma sintonia, segunda marcha, é uma sintonia entre o pedal da embreagem e o pedal do acelerador. Entenderam? Então, quando eu tava lá, próximo do ponto de fricção, próximo, bem pertinho dele, eu não deixei chegar no ponto, porque se eu chegar no ponto de fricção, ele vai se movimentar mesmo. A ideia é que ele faça isso mesmo. Eu fiquei bem próxima. Então, quando eu vi a possibilidade de arrancar, de sair dali do lugar, eu já estava tão pertinho que era só levantar mais um pouquinho e acelerar, que ele ia sair com mais agilidade. Isso é o que a gente fala, o que muitas pessoas falam, que é o usar meia embreagem, né? Então, tem bastante gente que usa isso. E aí eu preciso falar sobre essa questão da meia embreagem. Não posso deixar isso também despercebido para vocês, gente. Por quê? Tem determinadas coisas que a gente faz para ganhar agilidade, para dar mais segurança na hora que a gente está dirigindo e tal, que realmente vai dando certo, a gente tem mais agilidade, a gente vai conseguindo aquilo que a gente quer. Só tem um preço. E usar a meia embreagem gasta mais a embreagem. Aí você bota na balança, né? Você quer sair mais rápido ou você quer poupar a embreagem? Infelizmente é uma escolha que você tem que fazer. O que eu aconselho é você fazer o seguinte: no começo, como você está um pouco insegura, você não quer deixar o carro morrer e tal, você fazer dessa forma. Mas você, com o tempo, você ir treinando, achar o ponto mais rapidamente, chegar nesse ponto mais rapidamente, porque aí você vai poupar o seu carro. Então, você inicia de uma forma, como uma iniciante mesmo, novata, como uma pessoa toda pessoa que está começando, ela realmente ela vai gastar mais, ela vai ter mais dificuldade, né? De repente ela vai usar o carro de uma outra maneira, mas nada impede dela aperfeiçoar a sua habilidade ali, a sua técnica ali, exatamente para você cuidar melhor do seu carro, para você poupar o seu carro. Então eu não posso deixar de falar nessa situação. Então, nesse ponto aqui exatamente, quando eu fiquei na metade do pedal da embreagem, quase próximo do ponto de fricção, quase, bem pertinho do ponto de fricção, ele só ficou parado porque era uma rua plana. Então, se você for fazer essa técnica, observe isso, porque se você tiver numa descidinha, numa subidinha, aí você vai precisar usar um pouquinho do acelerador para segurar. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Ó, vou dar continuidade no vídeo. E na hora que eu começar a usar, nesse outro momento, eu vou começar a usar o acelerador. Por quê? Era uma subidinha, era meio que uma rampinha. Tá bom? Ó, vamos observar aqui. Nunca vou trabalhar só com um. Se eu quero ter uma arrancada um pouco mais rápida na hora de sair, eu tenho que, no mesmo momento que eu começo a levantar o pedal da embreagem da metade para cima, eu já começo dando um toque de leve no acelerador para aumentar a rotação do motor. Para fazer um retornozinho aqui, também vou fazer uma parada e vou tentar sair um pouco mais rápido. Freio, embreagem até o final. Ó, observa que agora, nesse retornozinho, já é uma subidinha, é meio que uma subidinha. As rodas já estão todas viradas. Então, se eu soltar ali, se eu não chegar no ponto de fricção da embreagem, ele vai voltar. Não posso usar a mesma coisa que eu usei lá atrás. Então, ali eu tenho que chegar no ponto de fricção. Para quê? Para que eu consiga manter o carro parado no lugar. Ele não vai nem para frente e nem para trás. Mas é bem no início do ponto de fricção. Por isso que é importante vocês treinarem bastante controle de embreagem para vocês entenderem, é até aqui, né? Então, eu posso chegar até aqui que ele não vai se mexer. Aí, agora, nesse momento, observa lá na câmera dos pés. Eu vou usar o acelerador bem de levinho, vou começar a fazer uns impulsos assim bem de levinho, para quê? Para segurar ele naquela posição até eu sair. Ó, primeira marcha, já acho a meia embreagem, já tiro o pé do freio vai pro acelerador. Olha como é que eu vou sair rápido, ó, da metade para cima,
eu solto devagar e começo a acelerar. Terminei. Olha. Viu como é que foi bem mais rápido? Isso por quê? Porque eu já estava bem pertinho do ponto de fricção. Na outra situação, eu estava bem próxima do ponto. E nessa situação, eu já praticamente já estava no ponto segurando o carro ali só na meia embreagem. Entenderam? Então, gente, vocês, quando vocês forem fazer isso, vocês querem adiantar ali na hora da saída, para não fazer, para não demorar muito, para ser um pouquinho mais ágil, preste atenção nisso. Não pode, quando você estiver numa rua plana, você não pode chegar no ponto, você vai ficar bem pertinho dele para adiantar e o outro pé já no acelerador. Porque o que demora é você ficar com o pé todo na embreagem, o outro no freio, e aí você tirar, fazer esse movimento de achar o ponto, tirar o pé do freio, botar no acelerador, é segundos, mas né, demora um pouquinho. Então, para você ser um pouco mais ágil, você fica próxima do ponto, bota no acelerador, viu a oportunidade de atravessar, você vai conseguir sair com mais agilidade ali do local, tá? Mas, como eu falei, o ideal e o que eu super recomendo é que vocês treinem a achar o ponto mais rápido, para que vocês economizem e não fiquem usando muito meia embreagem, tá? Para que vocês aprendam a cuidar do carro de vocês, poupando também, economizando aí também o sistema de embreagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, ó. Beijo!